Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 8 de 2025. Gostaria de cumprimentar a todos e todos presentes nessa audiência pública. Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 10 de dezembro de 2025 e publicado no Diário Oficial da União na mesma data, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios e informações adicionais para a revisão tarifária periódica de 2026 da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz, a vigorar a partir de 22 de março de 2026. Informa a plena divulgação do nosso encontro pela Rádio FM Vale Verde de Itapetininga, do período de 19 a 22 de janeiro de 2026, divulgação em veículos de imprensa locais, um outdoor instalado na Rua Domingos José Vieira e Padre Albuquerque, no centro de Itapetininga, envio de avisos semanais por e-mail para autoridades, associações, fóruns e órgãos de defesa do consumidor. Esses vídeos foram enviados nos dias 6, 15 e 20 de janeiro. Além de cartazes afixados nos postos de atendimento da CPFL Santa Cruz em Itapetininga. Não obstante, destaco a participação das autoridades aqui presentes, Conselho de Consumidores, e fico grato pelo atendimento ao convite realizado pela ANEEL. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 41 de 2025. Convido a todos agora para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Antes de dar continuidade, gostaria de cumprimentar especialmente a presença do senhor Jefferson Bron, prefeito de Itapetininga. A mesa diretora desta reunião é composta pelos seguintes membros: por mim, Otávio Henrique Galeazzi Franco, presidente desta audiência pública e assessor do diretor Fernando Mosna, relator deste processo; pela Fernanda Almeida Proença de Menezes, servidora da Superintendência de Mediação Administrativa das Relações de Consumo da ANEEL e secretária desta audiência; e por Cecília Magalhães Francisco, coordenadora adjunta de Gestão Tarifária de Distribuição da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL. Para a nossa reunião, contamos pela agência com a presença do corpo técnico e diretivo da Casa nesta manhã, tudo para trazer o conforto necessário e as informações sólidas do processo de revisão tarifária periódica de 2026 da Companhia Jaguari de Energia CPFL Santa Cruz. Com isso, queremos, dentre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com as justas expectativas da sociedade para a audiência de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública, e aqueles que promovem o cálculo das tarifas da Companhia Jaguari de Energia, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidades necessárias e afetam a todos nós, servidores públicos. Vale pontuar que a equipe, além de toda a expertise e compromisso com a legalidade, mira, sobretudo, na satisfação dos consumidores de energia elétrica. Enxergo este mesmo comprometimento em cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, que precede a expedição de suas principais decisões. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares e, repito, ainda preliminares, obtidos no processo de revisão tarifária da CPFL Santa Cruz e coletar as contribuições dos expositores visando ao aperfeiçoamento do processo. É importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes e os investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da CPFL Santa Cruz teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública e das notas técnicas com as respectivas propostas para revisão. As apresentações que serão realizadas hoje, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio de nosso site ou via correio até o dia 7 de fevereiro de 2026, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião presencial obedecerá aos seguintes procedimentos e ritos: apresentação de vídeo institucional da ANEEL intitulado "Você sabe o que está pagando na conta de luz?", apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica, apresentação do Conselho de Consumidores da CPFL Santa Cruz e, por fim, manifestação dos expositores inscritos, limitada a 5 minutos cada. O encerramento dessa reunião está previsto para as 12 horas. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: o de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela
aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis do Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o Governo Federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade. Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Neste momento, para a primeira apresentação, passamos a palavra à coordenadora adjunta de gestão tarifária da distribuição da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, Cecília Magalhães Francisco, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica da CPFL de Santa Cruz. Bom dia. Bom dia, eu sou Cecília Magalhães Francisco, eu sou coordenadora adjunta de gestão tarifária e distribuição. E antes de mais nada, é uma satisfação estar aqui com vocês, apresentando os resultados tarifários da revisão periódica. A gente fica em Brasília, não conhece a realidade local, e é sempre bom conversar, eu sempre converso com as pessoas da cidade, conhecer as pessoas, ver como é que elas estão, como é que elas vivem, é uma satisfação muito grande. Bom, antes da gente começar a falar um pouquinho da revisão tarifária, da revisão tarifária, vamos falar um pouquinho do setor elétrico. O setor elétrico brasileiro é gigante. São 200 gigawatts de capacidade instalada, sendo que 86% dessa energia ela é completamente renovável. São 180 mil quilômetros de rede básica. Esse número aumentou um pouquinho recentemente, porque a gente houve a interligação com o Roraima em setembro do ano passado. Então, a gente tem literalmente de norte a sul conectado ao sistema interligado. É uma rede gigante, continental. 51 concessionárias de distribuição e 52 permissionárias. Uma carga instalada de 86 gigawatt-hora, 88 milhões de consumidores e 99,8% dos nossos consumidores conectados à rede, ou seja, 99% dos nossos consumidores têm acesso à energia elétrica. Aqui um pouquinho sobre a Santa Cruz, são pequenas concessões das CPFLs que se juntaram para formar a Santa Cruz. São 45 municípios, 1,2 milhões de unidades, 527 unidades consumidoras, um mercado de 3.463 gigawatt-hora ano, uma receita de 1,7 bilhão de reais. Então, é gigante também, né? Quando a gente fala em setor elétrico, a gente fala em bilhões. A gente está falando sempre
em receitas altas. E para isso a gente precisa a gente tem uma estrutura robusta que ajuda a governar esse setor, né? O setor, quando a gente fala de bilhões, né, que envolve bilhões, a gente acaba tendo um controle muito grande. Então, tudo que a gente faz na ANEEL, antes de mais nada, é decidido pelo Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional, junto com a Presidência da República, o Ministério, eles fazem as leis e as regras que a gente na ANEEL vai depois, a gente vai regulamentar e trazer para vocês. Então, o cálculo tarifário que a gente tem hoje é resultado das leis, dos contratos de concessão que são assinados entre o Ministério e as empresas, e tudo isso depois que viram os regulamentos tarifários. Então, a gente está um nível abaixo aqui. Aí a gente tem a ANEEL, né, nesse sistema de governança, que tem por obrigação regular, fiscalizar e mediar o setor elétrico, que é composto de vários agentes, conselhos de consumidores, PROCON, e agentes que são responsáveis pela operação, por toda a profissionalização do sistema, como o ONS e a CCE. O ONS tem a obrigação de operar o sistema, né, de garantir que os elétricos chegam onde precisam chegar, e a CCE, que faz a contabilização de toda a energia do sistema. E, por fim, a gente tem a EPE, que tem a responsabilidade de fazer o planejamento do setor elétrico de longo prazo, de curto, de médio e longo prazo. Bom, já falando aqui um pouquinho sobre o processo tarifário, a gente tem o que a gente chama de caminho da energia, né? Existem os geradores, os grandes geradores, que ficam por diversas áreas isoladas, como é o caso de Belo Monte e a usina de Madeira, que fica em Rondônia e no Pará. Essas usinas, elas são conectadas por meio de redes de transmissão. Essas usinas, elas são conectadas por meio de sistemas de transmissão de alta voltagem, que a gente chama de transmissão. Por exemplo, a do Madeira, são mais de 1.000 quilômetros de rede que sai lá de Rondônia e chega aqui em Araraquara, né? Então, assim, em 600 mil quilowatts. Então, assim, são longas redes de transmissão. Depois chega no consumidor por meio das distribuidoras, né? Por meio das distribuidoras, que vai entregar energia para o consumidor final. Para que tudo isso aconteça, isso precisa ser remunerado. Isso é remunerado por meio da tarifa. Todo esse pedaço aqui entra na tarifa, é o que a gente chama de parcela A. Então, a gente tem a geração, a transmissão e os encargos setoriais, que são as políticas públicas, que são a remuneração das políticas públicas que são definidas por lei. A gente tem os custos de distribuição propriamente dito. Isso aqui é o custo da distribuidora. A gente chama de parcela B. Então, quando a gente fala de custo da Santa Cruz, qual que é a remuneração da Santa Cruz, qual que é o tamanho da Santa Cruz, a gente está falando disso aqui, de parcela B. E, além disso, da conta de luz, a gente tem também os tributos, né? ICMS, PIS/COFINS. E tudo isso é o que o consumidor paga. Aqui a gente tem um pouco de quanto que isso representa na conta de luz, né? O consumidor paga, a gente paga por meio de tarifa, isso tudo vira tarifa, que vira receita, né? E aí, isso aqui é a participação do consumidor. Então, a distribuidora arrecada todos esses custos por meio da tarifa. Então, assim, daquilo que é pago na conta de luz, 20% é energia, 11% transporte e 20,2% encargos de conexão, encargos setoriais. E de distribuição, 26%. Então, a distribuidora arrecada tudo isso, paga a parcela A para quem
que tem que pagar para a transmissão, para os geradores, e a parte que a gente chama de distribuição e fica com a parte que é para ela, que é a distribuição, que aqui no caso é 26% da conta de luz. Bom, e qual é o objetivo dos processos tarifários, dos reajustes de revisão tarifária? A gente busca nesses processos o que a gente chama de equilíbrio econômico-financeiro. Esse é um equilíbrio bem, a gente coloca aqui em cima de uma pedra porque ele é realmente bem difícil de conseguir 100%, né? E qual que é o objetivo? A distribuidora, o que ela quer com isso? Ela quer cobrir os custos eficientes dela e o retorno do capital investido. E o que o consumidor quer? Serviço de qualidade e uma tarifa justa. Para conseguir isso, a gente tem três eventos tarifários. O primeiro dele é a revisão tarifária periódica, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Ela é realizada a cada 5 anos e tem o objetivo de reequilibrar a parcela B. Então, aquilo que é custo de distribuição, a gente passa a observar ele de mais de perto. Vem uma equipe de fiscalização, ela olha os custos da distribuidora, vê quais equipamentos, quais foram os investimentos que a distribuidora fez nos últimos anos, nos últimos 5 anos, e a gente reavalia todos esses custos de distribuição. E a gente repassa os custos de parcelar. Além disso, a gente calcula alguns parâmetros acessórios no processo tarifário. O outro evento tarifário é o reajuste tarifário. No reajuste tarifário, a gente só atualiza a parcela B. Os custos de distribuição são atualizados por IPCA, menos um fator que a gente chama de fator X, que eu vou falar mais na frente dele. O que acontece? Quando a gente tem, os reajustes acontecem anualmente. Quando a gente tem revisão, não acontece reajuste. Então, a cada 5 anos a gente tem uma revisão tarifária. Nesse momento, quando a gente faz uma revisão, a gente não faz um reajuste. Nos outros anos, a gente sempre vai fazer um reajuste tarifário. E um outro evento tarifário que existe também, que é a revisão tarifária extraordinária. Esse pode acontecer a qualquer momento, a pedido da concessionária ou quando tem algum fato relevante. Como alguns anos atrás, a gente teve uma lei que decidiu sobre PIS/COFINS, teve uma ação judicial, as empresas entraram por conta dos créditos PIS/COFINS que havia uma duplicidade de cálculo, né? Existia também esse cálculo PIS/COFINS sobre o ICMS sobre PIS/COFINS. Então, os distribuidores foram na justiça e tiveram ganho. E por conta desse ganho, esse valor precisou ser devolvido para o consumidor. Isso foi por meio de lei, e para devolver esse valor para o consumidor, foi feita uma RTE, que ajudou a devolver esse valor para os consumidores. Né? A gente pensa a revisão sempre aumenta, sempre algo para a concessionária, mas não. Pode ser um evento que para o consumidor também, como foi esse caso. Entrando um pouquinho aqui na nossa revisão tarifária, né? A gente tem aqui um efeito médio previsto, tá? Como o Otávio já falou, a gente ainda está, são cálculos preliminares, os cálculos finais só no final, o resultado só no final. E, a princípio, a gente tem os itens de parcela A contribuindo com 6,96%, os itens de parcela B, que é o que a gente está olhando mesmo na revisão, né, que é o objeto da revisão, em 7,97%, e os componentes financeiros em 1,83%, resultando no efeito médio de 16,75%. Bom, mas o efeito médio ele não é igual para todos os consumidores. Na revisão tarifária, ocorre um processo chamado, a gente avalia também a estrutura vertical, que é quanto cada consumidor paga da rede. A ideia é que cada consumidor pague proporcionalmente ao custo que ele incorre na rede, tá? E aí, nesse caso, a gente dá um efeito médio para os consumidores de alta tensão de 11,74% e para os consumidores de baixa tensão de 19,31%. Mas quanto que é isso, Cecília? Eu não pago percentual. Você só falou em percentual até agora. Eu pago reais por megawatt-hora. O que é isso, né? Então,
A tarifa B, o residencial, como eu mostrei que a gente tem várias tarifas com diversos níveis de grupo e subgrupo, mas o consumidor residencial, ele deve pagar uma tarifa de R$ 822,82 por megawatt-hora. É a 15ª tarifa, vai passar no ranking da tarifa do Brasil hoje, olhando todas as tarifas, significa a 15ª tarifa do nosso ranking, tá? E é um pouquinho acima da média, então assim, ainda que está em torno de R$ 790 megawatt-hora. Bom, analisando um pouco mais os itens de parcelar, os encargos setoriais são um dos maiores responsáveis pelo nosso aumento. Em especial a CDE Uso, que é a conta de desenvolvimento energético, 5,39%. A conta de desenvolvimento, recomenda a conta de desenvolvimento energético, que é repassada para os consumidores os custos dos subsídios tarifários, tá? Que vem sofrendo um aumento grande nos últimos anos. Um outro item aqui que a gente tem são os transportes, em especial a rede básica e a rede básica de fronteira, 1,45%, seria o custo de transmissão, né? Das grandes redes que atendem os consumidores. E a compra de energia, propriamente dito, que seria a geração de energia, a gente tem 1,05%. Em destaque, os contratos de energia normalmente regulado, que por conta das atualizações, sofreu um reajuste, sofreu um impacto de 1,46%. E tem um destaque aqui para Itaipu, que houve uma redução de 0,53%, em especial por conta da redução do dólar nos últimos tempos. Analisando um pouquinho os custos. Não, ele me ensinou aqui a usar o grupo, só que eu não estou conseguindo falar para vocês. Não vai dar certo. Depois eu aprendo a função. Mas aqui, falando um pouco mais sobre os subsídios tarifários, esses têm sido um dos principais vilões, assim, eu diria, da conta de luz, né? Em 2018, a gente observava 18 bilhões de subsídios tarifários na conta, que já era um valor significativo. Hoje a gente está vendo, hoje está chegando a 56,54 bilhões, um impacto de 18,08%. Esses foram todos os subsídios tarifários pagos na conta de luz em 2025. E, em especial, um destaque para os subsídios para microgeração distribuída e fontes incentivadas, que tiveram um aumento bem significativo, né? Se você olhar em 23, em 23, eles praticamente não existiam aqui. E aí quando você vê aqui o aumento significativo desses valores, o impacto dentro da conta de luz. Isso é algo que tem impactado todos os consumidores do Brasil. Atualmente, recentemente houve uma lei, né, derivada da MP 1304, que tenta resolver uma parte desses problemas, mas não enfrenta todos os problemas, né? Então, a gente tem sido um dos grandes vilões da conta de luz atualmente. Bom, na revisão tarifária, como eu falei, a gente olha os custos de distribuição, mas também a gente vê alguns itens que são acessórios que são usados nos reajustes tarifários dos anos seguintes, tá? Em especial, o cálculo de perdas técnicas e não técnicas. O que acontece? A gente tem o que a gente chama de energia requerida, que é o que vai compor o custo de energia, o custo da compra de energia. É o mercado distribuidor, então assim, é o que todos os consumidores consomem, mas as perdas que a gente chama de perdas técnicas são as perdas provocadas pelos equipamentos durante o transporte da energia. Só que a gente tem uma perda também que a gente chama de perda não técnica, o famoso gato, né? Que uma parte desses custos são repassados para os consumidores. A
soma disso a gente chama de montante de energia. Combinado com os preços médios dos contratos de energia que a distribuidora possui, esse é o custo da compra de energia. Aqui nesse reajuste tarifário, as perdas técnicas foram calculadas, as perdas técnicas são uma média das perdas da distribuidora, ela é calculada por meio de todo um sistema de análise de perdas, né, usa a medição da energia, do mercado, da distribuidora, e ela foi calculada em 6,73%. As perdas não técnicas, que seriam os gatos, o famoso gato, que ela não é toda repassada para a distribuidora, é uma parte. A gente faz uma metodologia de comparação entre todos os distribuidores do Brasil e ver qual seria a perda não técnica eficiente da CPFL e Santa Cruz. Nesse caso, foi calculado em 5,19%. E quando essa perda, a gente vê a necessidade dela ir reduzindo ao longo do tempo, porque a gente dá um incentivo que ela precisa reduzir ainda, a gente dá um incentivo na conta para ela ir reduzindo ao longo dos anos. Então, o próximo reajuste ela seria menor. No caso da Santa Cruz, a gente entender a metodologia, chegou à conclusão que a Santa Cruz já está no nível eficiente de perda não técnica. Então, aqui para 2030, a gente calculou uma perda não técnica de 5,19%. Entrando um pouquinho nos custos de distribuição propriamente dito, os custos de parcela B, a gente pode dizer que eles são distribuídos em dois custos operacionais, que é essa questão, que seria o atendimento, o custo pessoal, o atendimento à população, a própria manutenção, né, quando tem os eventos emergenciais, é o custo que envolve ter essas equipes para ir lá e fazer os atendimentos emergenciais. E a gente tem o custo de capital, que é o que remunera os investimentos da distribuidora. Esse custo de capital ele é dividido em 3 tipos. Custo de distribuição, custo de depreciação, então é um custo para seria a receita necessária para a distribuidora repor os equipamentos. A remuneração de capital, ou seja, seria o montante de retorno para a distribuidora em relação aos investimentos. E o custo que envolve veículos e equipamentos que a gente chama de unidades. Equipamentos de informática, escritório. Nessa revisão tarifária, o custo operacional foi reduzido em 0,72%. Isso é resultado da nova metodologia de cálculo, que foi discutida durante alguns anos na ANEEL, e ela está levando a uma redução dos custos operacionais, não só nesse reajuste, não só nessa revisão, mas nos próximos anos. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Os custos de investimentos, ou seja, a nova base de remuneração, que serão os investimentos, mais o cálculo do novo OC, 6,64% de generação, 1,66% de depreciação e 0,71% das unidades. Considerando todo, a gente ainda tem um custo que a gente chama são as ultrapassagens de demanda e os excedentes reativos, né, que são penalidades que a distribuidora aplica nos consumidores. Essas penalidades são totalmente revertidas para os consumidores, que é o que a gente chama aqui de UDEROR, tá? Esse UDEROR aqui está reduzindo em 0,33%. Por quê? Porque é um valor que é revertido em prol do consumidor. Com isso, a nossa parcela B está impactando esse processo em 7,97%. A gente falou aqui bastante de revisão, né? Mas nos reajustes, a parcela B ela é atualizada, essa parcela B que a gente acabou de calcular e de revisar, ela é atualizada pelo índice de inflação, no caso desse contrato do IPCA, menos o que a gente chama de fator X. O fator X ele é um índice que tem por objetivo repassar os ganhos de produtividade, né,
porque assim, a gente calculou a parcela B aqui e congelou. Mas assim, a distribuidora vai ter ganhos, porque vai entrar consumidor, então alguns custos fixos vão acabar reduzindo, né? Ela vai ter ganhos, porque a gente chama de ganhos de produtividade. E isso tem que ser repassado ao consumidor ao longo desses 5 anos. E aqui nesse processo, esse valor foi calculado em 0,78%. No próximo reajuste, vai calcular esse valor novamente, ver qual que é a produtividade da empresa nesse processo, né, para o próximo ano. Então, ele é recalculado. A gente tem um outro item, um outro componente do fator X, que é a trajetória de custo operacional, o fator T. Lembra que eu falei que há uma redução do custo operacional? A gente repassou nessa revisão um pedaço dessa redução. Ao longo dos próximos anos, a gente vai repassar mais um pedaço da redução do custo operacional até a empresa atingir o que a gente considera de custo operacional eficiente. E aqui, nesse processo, nessa revisão foi calculado em 0,118%. Tá? E esse é um valor que vai ficar fixo pelos próximos 5 anos. E a gente tem também um fator Q, que é um fator de qualidade, que envolve a qualidade de energia. Se a distribuidora atingiu todas as metas de qualidade, aí ela tem um incentivo na conta de luz. Senão, aí a gente reduz a parcela B dela. No caso aqui, a Sinopec Cruz atingiu as metas de qualidade. Então, a gente, por mais que seja negativo, né, aqui, na verdade, a gente está dando um incentivo para ela em 0,40%. Mas se no próximo ano ela não atingir as metas, aí a gente tende a tirar o valor da parcela B dela. Então, a ideia aqui é sempre esse compromisso da distribuidora com a qualidade de energia, né, para que a gente atingir aquele objetivo do consumidor de tarifa justa e qualidade de energia. Um outro item um outro componente do nosso processo tarifário são os componentes financeiros. Os componentes financeiros são ajustes que a gente faz no processo. Então, são custos que a distribuidora incorre ao longo do ano tarifário, que a gente não conseguiu prever no processo tarifário. E aí a gente considera no processo seguinte. O principal deles é o que a gente chama de conta de variação dos itens de parcela A, que é a CVA. E ela vê os custos previstos e os custos realizados na parcela A. A gente tem um outro componente financeiro chamado de neutralidade, que tem por objetivo verificar as variações de mercado do consumidor em relação aos itens de parcela A. Custos e outros custos não contemplados no processo anterior ou ações governamentais. Como eu já falei, crédito PIS/COFINS foi um crédito que entrou na conta e ele entrou como um componente financeiro. Aqui no caso da revisão da CPFL Santa Cruz, os itens, a CVA está estimada em 7,13%. Esse valor ainda vai ser avaliado por nós. Isso aqui é uma estimativa feita pela empresa. Nesse ponto do processo, a gente não consegue verificar esses itens na totalidade. A gente tem 2 itens aqui de composição tarifária. Aqui está escrito crédito PIS/COFINS, eu peço desculpa, na verdade, é diferente tarifário. O que aconteceu? No ano passado, o reajuste da Santa Cruz estava dando menos 3,46%. E aí, a CPFL entrou com um pedido de ter um componente positivo, um componente financeiro positivo de tal forma que fosse batido esse ano. O reajuste para a revisão desse ano não ser tão grande, né? Visto que era uma revisão e que tinha muitos ativos entrando. A diretoria da ANEEL acatou e esse componente está sendo revertido agora nesse processo tarifário e ele está reduzindo esse processo em 6,45%. E um outro item aqui é a aplicação da escassez hídrica. A escassez hídrica foi um empréstimo feito por meio da conta de luz na época de 2021 por
por conta da falta de água, né, dos custos de despacho térmico em 2021. E esse empréstimo foi quitado de forma antecipada no ano passado, e só que a gente está revertendo ele por meio de um componente financeiro, para que seja revertido em prol dos consumidores cativos, consumidores regulados da distribuidora. Aqui, os itens de modicidade tarifária estão reduzindo esse processo em 8,19%. Com resultados, os componentes financeiros estão impactando o processo em 0,63%. Tudo isso que eu falei, toda essa metodologia que a gente mostrou aqui, elas estão detalhadas no que a gente chama de procedimentos de regulação tarifária, que podem ser encontrados no site da ANEEL, se vocês quiserem ter um QR Code aqui. Em especial, o módulo 2 fala exatamente sobre a revisão tarifária. O período de contribuição, a gente espera que vocês participem. Nós respondemos todas as contribuições. Eu e o Arthur, que é o responsável pelo cálculo que está aqui, a gente responde todas as contribuições. Nós queremos que vocês participem. Faz parte, a gente entende que o consumidor tem que participar do processo de revisão tarifária. Então, até 7 de fevereiro, a gente tem o período de contribuição da audiência pública, da consulta pública. Em 6 de março, a gente deve ter uma reunião com o Conselho de Consumidores. Né? Existe o Conselho de Consumidores, e a gente apresenta o resultado para eles, a gente encaminha planilhas para eles com antecedência, de forma que eles participem do processo ativamente, eles questionam e eles participam, tá? Não às vezes eles têm a sensação de que eles não têm influência, mas tem bastante influência. Às vezes não necessariamente diretamente, às vezes politicamente eles têm bastante influência. E não necessariamente no processo, às vezes na regulamentação que a gente faz depois, então é importante a participação do Conselho nesse processo. Em 9 de março, previsto sobre a conclusão da nota técnica. Esse processo deve ser deliberado na reunião 17 de março e o início das novas tarifas a partir de 22 de março. Aqui tem mais alguns, se vocês tiverem interesse, na página da ANEEL tem vídeos educativos sobre como funciona a conta de luz. Obrigada a todos, espero que tenha esclarecido. Agradeço a Cecília pela apresentação e passo a palavra agora para o senhor Marcelo dos Santos Moraes, presidente do Conselho de Consumidores da CPFL Santa Cruz. O senhor tem a palavra, senhor Marcelo. Bom dia a todos. Marcelo Moraes, presidente do Conselho da CPFL Consumidores. Vou falar um pouquinho sobre a criação do Conselho, como funciona. O Conselho do Consumidor de Energia Elétrica é um órgão consultivo sem personalidade jurídica, criado pela Lei 8.631 de 93 e regulamentado pela ANEEL para representar os interesses dos usuários juntos às distribuidoras de energia. Nós somos voluntários, tá? Todos os conselheiros. Aqui está presente hoje aqueles 6 conselheiros, tá? Do Conselho de Consumidor de Energia da CPFL. A função do Conselho de Consumidor de Energia é representar e defender os interesses dos consumidores, atuando como órgão consultivo para a distribuidora, analisando e avaliando questões sobre o fornecimento, tarifas e qualidade do serviço de energia elétrica, além de promover a educação e conscientização sobre os direitos e deveres sugerindo melhorias à ANEEL e à concessionária para aprimorar o serviço. As principais funções do Conselho: análise e avaliação, debater e avaliar os serviços prestados em tarifas e o fornecimento de energia elétrica, buscando a melhoria contínua.
Participação social. Promover a participação da sociedade e dar vozes aos diferentes tipos de consumidores. São 5 tipos de consumidor: o residencial, o comercial, o industrial, o poder público e o rural. Orientação e educação. Realizar campanhas sobre os direitos e deveres e o uso eficiente de energia elétrica. Isso a gente faz muitas vezes com panfletos e também nas rádios. Fiscalização e sugestão. Acompanhar a solução de conflitos e sugerir alterações na regulamentação e legislação do setor elétrico. Colaboração. Trabalhar junto com a distribuidora para definir políticas e estratégias que melhorem a qualidade do serviço. A gente sempre usa o coletivo, nunca no unitário, em relação aos consumidores. Como funciona? É composto por representantes das classes de consumidores residencial, industrial, comercial, rural e também poder público, caráter consultivo e independente da distribuidora. Atua com base nas normas da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com resolução normativa 963/2021. Em resumo, é um canal fundamental para que os consumidores possam influenciar a qualidade e as condições do serviço de energia e recebe, garantindo mais transparência e participação do setor elétrico. Isso é a apresentação aqui do Conselho de Consumidor de Energia Elétrica da CPFL Santa Cruz. Bom dia a todos. Agradeço ao senhor Marcelo pela apresentação do Conselho de Consumidores e agradeço a presença de todos os membros do Conselho aqui presentes. Feitas as apresentações iniciais, passemos a ouvir as autoridades e os expositores e inscritos. Nesse momento, passo a palavra ao senhor Jefferson Brum, prefeito de Itapetininga. Bom dia, cumprimentar a todos. Otávio, seja bem-vindo à nossa cidade, você e toda a sua equipe, é uma honra receber a agência aqui. Cumprimentar a todos os funcionários da CPFL Santa Cruz. Aqui, nosso novo presidente, não tive o prazer de conversar, mas o Rafael nos atendia muito bem. Queria aqui, em nome do Arilei, do Amorim, cumprimentar todos os funcionários, dizer aqui para a agência, Otávio, que os funcionários eles nos atendem muito bem. Nós temos um bom relacionamento, nós temos então uma boa fase institucional correndo através dos funcionários. Também dizer a todos vocês que gostaria de poder conversar com o Conselho, até para entender quem é o representante do poder público no Conselho, para a gente poder discutir um pouco melhor. Mas eu tenho uma carreira também nascida como funcionário, trabalhei por 10 anos no grupo CCR, nós tivemos muito tempo com a Artesp, tenho muitos amigos. Eu sou um estudioso, especialista dentro do ramo de PPPs e concessões. E eu acho que o meio, não vejo um outro meio também para que a energia chegue na casa das pessoas com qualidade e eficiência. A empresa é composta de pessoas, mas pessoas que estão aí embaixo do guarda-chuva com o nosso contrato de concessão. É muito importante o que a gente está fazendo hoje aqui, e a gente tem que fazer uma parte, porque a gente está falando de reajuste tarifário. No final, a gente vai ter provavelmente um aumento na conta das pessoas que estão naquele outro lado, arcando com esses custos, e nesse momento a gente tem que fazer isso de uma forma muito detalhada e muito técnica, muito prevista. A gente não pode confundir nas questões dos debates que são discutidos as relações institucionais. Por isso que eu faço questão de dizer ao senhor que representa a ANEEL, Otávio, que a nossa relação institucional é perfeita. Quando a gente precisa, os meninos estão aí, a empresa está aí para nos atender, sim. Mas na discussão, no contrato, no reajuste de valores, a gente precisa fazer essa exceção. Uma concessionária não são pessoas, não foi ela que fez e redigiu o contrato de concessão, não é ela que redigiu a forma que ia ser tributado novamente, que ia ser fator A, fator B, que foi muito bem explicado. Parabéns aqui a nossa auditora que explicou, mas a gente tem que detalhar e tentar levar o menos custo possível lá para a ponta de quem vai pagar. Além de representar aqui em Itapetininga nossos 180 mil habitantes,
Também sou presidente da Bacia do Alto Paranapanema, são cerca de 1,5 milhão de pessoas, que são quase que a totalidade dessa periferia Santa Cruz que é atendida. Né? Então, como presidente da Bacia, a gente também discute muitas questões envolvendo a matriz energética, envolvendo nossos recursos hídricos, né? E a gente tem que, nesse momento aqui, escutar a população. Por isso que eu falo do conselho, vocês são muito importantes quando a gente discute isso, né? E a gente sempre quer melhoria. A prefeitura também, como consumidora, quer melhoria. A população, ela não entende, e aí, para que os representantes do governo, da agência, que a CBFE é uma concessionária. Toda vez que tem qualquer problema, e muitas vezes o problema não é causado por dolo, ele vai acontecer. Uma árvore vai cair, não vai acontecer. Às vezes não compreende que a CBFE é uma concessionária. Aonde ele tem? Você entra na porta do prefeito. Quando uma indústria não consegue o que ela quer, quando uma empresa demora, ou como o consumidor tem qualquer problema, ela vem na nossa porta. Ela vem falar com o prefeito. Assim acontece com a Sabesp, assim acontece com a concessionária de rodovia. E nós temos sim, então, que ter esse momento de discussão, temos que ter alguns pedidos feitos, né, para a concessionária, para a agência, né, e a gente vai se utilizar, Otávio, dessa data prevista aqui, que foi dia 7/2, vai elaborar o nosso memorando, para que eu também converse com os demais prefeitos, né, no qual sou presidente da Bacia, para que a gente tenha uma reunião com vocês e a gente denote lá os nossos pontos. Né. Então, agradecer a presença de todos vocês aqui, reforçar a nossa parceria com o concessionário, tá? Principalmente agradecer o contato do Arilei, o contato do Amorim, são pessoas ímpares que nunca nos deixaram na mão. O problema acontece, a gente resolve, mas nessa discussão da tarifa a gente vai conversar também com os outros membros do poder público, a gente vai fazer apontamentos, vamos fazer pedidos e cobranças para que na ponta lá o nosso povo, o nosso consumidor final seja sempre melhor atendido e sempre com a menor tarifa possível. Então, muito obrigado a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso município, as portas estão sempre abertas. Muito obrigado pela manifestação, senhor prefeito, pontos importantes trazidos, e a gente gostaria de reiterar aqui a ANEEL pauta sua atuação no rigor técnico e na transparência, tanto é que essa audiência pública é um exemplo dessa transparência. Então, temos aí um período de contribuição aberto para que todos, consumidores, autoridades, sindicatos, associações, contribuam com suas manifestações, com suas dúvidas, que serão analisadas pela ANEEL, pela área técnica da ANEEL, e incorporadas no resultado final do processo de revisão tarifária. E gostaríamos também de dizer que estamos bem felizes de estar conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer Itapetininga. Passo agora a palavra, então, para o senhor Taion Fernando Moura Bratis Rodrigues, diretor do Sinergia CUT. Bom dia a todo mundo. Taion, sou diretor de Sinergia Campinas, Sinergia CUT. A gente vem aqui como entidade sindical, né, como você acabou de falar, fazer a nossa contribuição com as nossas considerações. A gente também vai enviar a nossa contribuição depois. Estou aqui com a Sibeli, que é a nossa secretária-geral, e o Mário Neto, que é o nosso diretor de formação. Sou eletricista de origem, né? Eletricista de linha viva de distribuição. Sou funcionário e trabalhador da CPFL também, há 25 anos na empresa, e a gente entende a importância do assunto aqui. A gente está falando de uma empresa que atende 527 mil clientes, consumidores, né? E a gente defende que esse reajuste, conforme a exposição da colega anterior, ele está muito acima do que foi apurado pela inflação no período. Né? A gente está falando de 19% para o consumidor da classe D, com comparação a 4,26% que foi o IPCA no período do ano passado. E a gente sabe do impacto que isso causa para o consumidor. A gente está falando aí de um consumidor de classe média baixa, o impacto da proporção que ele paga da tarifa de energia na sua renda, né, para a família. Isso preocupa bastante a gente. Então, a gente
defende que a ANEEL deve atuar para reduzir as tarifas. Você acabou de dizer, né, que trabalha com rigor técnico e tudo mais, a gente compreende e a gente também está mandando a contribuição nesse sentido. A gente percebeu no último período também um aumento considerável do número de consumidores com relação ao número de trabalhadores da empresa. Então a gente está falando aí que a empresa aumentou o número de consumidores consideravelmente, mas a proporção não é a mesma para o número de trabalhadores. Isso prejudica, no nosso entendimento, a qualidade da prestação de serviço, embora a gente tenha certeza aqui do desdobramento dos nossos trabalhadores para que eles façam um melhor serviço, mas também acaba criando uma carga excessiva de demanda em cima dos nossos trabalhadores. E a questão do impacto do compartilhamento de recursos humanos, infraestrutura e postos, né? A gente sabe que tem uma parte que é paga por compartilhamento e a gente quer entender o quanto disso é revertido na tarifa também. Tá? Dentro aí eu estou fazendo uma reflexão, a colega apresentou que tem subsídio lá e uma boa parte é do impacto de GD na tarifa. A gente, no sindicato, tem feito ao longo do último ano, a gente participou de vários seminários de energia, a gente tem uma área no sindicato que estuda energia, né? E daí falando enquanto sindicato cidadão, não apenas que vai defender o trabalhador, mas a sociedade de uma forma geral, em que a gente vê com um certo cuidado essa questão da GD, porque a gente entende que quem tem hoje condições de colocar placa solar e tudo mais, são pessoas que têm mais condições financeiras, mas a gente sabe que isso gera impacto para a distribuidora e a distribuidora não fica com esse prejuízo, isso acaba sendo revertido em tarifa, o que significa que o consumidor que não tem placa solar acaba tendo o seu custo aumentado ali pela tarifa. A minha contribuição é essa por hora e a minha colega Sibeli vai continuar com a contribuição aqui. Obrigado. Obrigado, senhor Caio. Só fazer um pequeno esclarecimento em relação a esse percentual de 16,75%, ainda é um número provisório, vai estar sujeito a alterações até o final do processo. Muitos dos números ainda são provisórios e precisam de um refinamento. Com relação à questão da receita de compartilhamento de infraestrutura, 60% da receita de compartilhamento de infraestrutura da concessionária com as prestadoras de telecomunicação são revertidas à modicidade tarifária do consumidor. Okay? Chamo agora a senhora Cibele Granido Santana, secretária-geral do Sinergia CUT, a palavra. Bom dia a todas e todos. Bom dia, em nome da Fernanda, cumprimento a mesa, CPFL, meus companheiros de sindicato. Bom, eu sou do Sinergia CUT, estou lá na Secretaria-Geral. O Sinergia CUT é um sindicato que negocia acordo coletivo e representa 60 empresas aproximadamente do setor elétrico no estado de São Paulo, um pedacinho do Paraná e um pedacinho do Mato Grosso. Nós temos acompanhado o setor elétrico há bastante tempo, especificamente para essa audiência da Santa Cruz. Primeiro, eu gostaria de registrar que nos causa espanto esta audiência tão esvaziada, né? A gente está falando aqui de algo que vai impactar diretamente na vida da população e a gente vê muito pouco de população representada aqui dentro. Gostaria de deixar a sugestão para a agência reguladora que também fizesse audiência pública em mais cidades da área de concessão da Santa Cruz. A área de concessão da Santa Cruz, a gente tem cidades bastante distantes, tem a nossa região de Mococa, São José do Pardo, Jaguariúna, e que também precisariam participar desse debate, até para entender o que está acontecendo e depois absorver o impacto da revisão tarifária. Dando continuidade às nossas sugestões, que serão encaminhadas posteriormente, assim como o Taiwan falou, falando um pouquinho das necessidades que a concessionária tem diante da população, por exemplo, o atendimento presencial aos seus clientes, aos seus consumidores. É sabido que no contrato de concessão isso é previsto e a empresa faz a gestão, mas a
gente precisa entender que um serviço de qualidade precisa garantir atendimento aos consumidores. Consumidores que pagam bem caro pela conta de energia, a gente sabe que a gente tem uma tarifa altíssima, ainda mesmo antes dessa revisão, e que quando precisa de atendimento tem uma dificuldade gigantesca, porque embora o avanço tecnológico traga aí aplicativos, internet, não são todos os consumidores que têm acesso à internet ou a esses aplicativos e até tem muita dificuldade com isso para resolver as suas dúvidas, os seus problemas. Então, a falta de atendimento presencial, um atendimento inclusivo, um atendimento que realmente esteja em todas as localidades e que as pessoas possam ser atendidas, ainda é um obstáculo muito grande na CPFL Santa Cruz. Esse atendimento é algo que o consumidor sente uma falta gigantesca para isso, porque trata-se de um assunto complexo, não é fácil o entendimento, é uma tarifa alta e quando a gente precisa de explicação, dificilmente você consegue, porque as empresas retiraram o atendimento presencial. Sinergia Cult dessa a sugestão para que sejam retomadas as agências de atendimento com trabalhadores de quadro próprio que entendam e que consigam de fato fazer um atendimento de qualidade para os seus consumidores. Deixamos para o município, e aí, Jefferson, vou usar seu nome por estar aqui em Itapetininga, mas a gente sugere a constituição de comissões realmente nos municípios, comissões municipais de serviço público, para que esses assuntos possam ser debatidos, entendidos e mais sugestões possam chegar, além do sindicato, que venham diretamente da população, e a gente entende que as comissões de serviço público são os espaços mais propícios para que isso aconteça. E aí queria falar um pouquinho, quando a gente fala, a CPFL Santa Cruz cumpriu todas as metas, entregou toda a documentação necessária para a revisão tarifária. Isso tudo acontece porque tem uma quantidade grande de trabalhadores e trabalhadoras fazendo isso. Não é necessário que a gente destaque aqui nesta audiência, isso também será encaminhado, a importância da classe trabalhadora dentro desse contexto de revisão tarifária. Gostaria de destacar que a CPFL Santa Cruz é a empresa que faz parte do grupo CPFL. A gente tem cidades atendidas pela CPFL Santa Cruz que ficam próximas, às vezes muitíssimo próximas, de outras empresas do grupo CPFL, assim como a Paulista, a Piratininga, e a gente sofre muito com uma diferença gigantesca que existe de tratamento entre trabalhadores do grupo. A CPFL Santa Cruz é uma das empresas do grupo que, se não tiver o menor, está muito próximo de ser o menor acordo coletivo, o menor benefício, o menor salário para os seus trabalhadores, e que hoje a gente vê aqui na apresentação que cumpriram a sua tarefa de fato, que puseram a CPFL Santa Cruz na situação de estar aqui pleiteando essa revisão tarifária, o que a gente acha inaceitável. Esse valor, né, 19,18% de reajuste para domicílio, é algo que vai trazer impacto para as famílias, principalmente para aquela parcela mais empobrecida que já tem um sacrifício gigantesco para conseguir pagar sua conta de energia. Imagina isso com mais de 19,18% de reajuste. Então, eu gostaria de registrar que nós estamos completamente contra. Acho que esse valor, esse número 19,18 é assustador, é inaceitável, precisa ser revisto. A agência reguladora deve atuar para que a redução garanta a qualidade do serviço prestado, sem risco para a população, mas também pensando no viés da classe trabalhadora que está trazendo todos esses números até aqui. Sinergia Cult vai encaminhar por escrito a contribuição e alguns questionamentos que a gente tem, mas eu gostaria de deixar já para refletir. Nós não conseguimos encontrar no processo de revisão quais são os limites estabelecidos para a DECFEC, onde é que a gente pode ter acesso, como é que vai se dar essa discussão, e um pouco também sobre a saúde, né? A gente está num momento aí de mudanças climáticas, o nosso trabalho, o setor elétrico, sofre muito com isso, porque a gente trabalha diretamente na rede elétrica, então cada vez mais está mais arriscado, mais difícil para os eletricistas que trabalham em dias de chuva, temporal e tudo mais, e encaram, né, essa dificuldade a mais desse trabalho, e a gente não encontrou no website da ANEEL como é que está sendo feita a informação de acidentes e mortes no setor elétrico. Acho que o último dado que tem é de 2021, a gente faz esse acompanhamento e a gente tem certeza, infelizmente, o número de acidentes e mortes vem crescendo em todo o setor elétrico, isso não é aqui apenas na Santa Cruz, mas a gente precisa olhar com bastante atenção, porque é quem traz a empresa distribuidora até aqui, com tudo que ela tem de bom,
com todo fornecimento de energia, mas é necessário a gente dar esse ênfase para quem tem feito esse trabalho árduo, mais difícil e mais arriscado. Bom, obrigada, era a nossa contribuição para o momento. Obrigado, senhora Cibele, pelas contribuições, sugestões e observações serão devidamente respondidas e esclarecidas. E agora passo a palavra para o último expositor inscrito, o senhor Helder Pastina Brandão, gerente administrativo da Nishimbo do Brasil. Senhor Helder, tem a palavra. Bom dia a todos, senhor representantes, todos presentes, prefeito. Para falar da CPFL, com relação à revisão tarifária, eu não posso contribuir muito na minha área. Eu posso sim falar sobre a CPFL, que ela atende, e é uma empresa, como o próprio prefeito falou, parceira, que nos atende, um agradecimento especial ao Amorim. Sempre que precisamos, ela está presente, ela está nos ajudando. Os colegas do sindicato também falaram sobre segurança. Todo o serviço que é prestado para nós lá é muito focado, tem sempre uma segurança, sempre está preocupado com isso. E isso deve estar na revisão tarifária, deve ser estudado, deve ser revertido. Isso, a gente sabe que tem que ser uma preocupação. E eu só tenho que agradecer a CPFL, é uma empresa que busca atender. Eu tenho, só para complementar, eu tenho 20 anos de Nishimbo. Para quem não conhece, a Nishimbo é uma indústria têxtil, é uma grande consumidora de energia, então tem que ter essa relação muito presente com a CPFL, e por isso que a gente tem um bom conhecimento da empresa. E com questão da revisão tarifária, existem regras, contratos, tudo para esse número de 16, de 15 ou de 19, que seja, ele não surge do nada. Então, vocês, com a competência que vocês possuem, estão revisando. O prefeito já falou, ele também representa alguns municípios, e é claro que ele não vai, que esse número seja exageradamente alto, sem nenhum embasamento técnico, até porque ele representa a população, e a população não pode arcar com um valor sem fundamento nenhum, fundamento técnico. Então, só peço que os envolvidos estudem com muito cuidado, que tenham essa preocupação, mas não posso deixar de registrar, em nome da Nishimbo, que a CPFL é uma grande parceira, uma grande empresa que busca sempre atender com excelência, tanto nós como empresa e também nós como consumidores, pessoa física, que somos moradores da cidade e não temos problemas com relação a isso. Até a colega falou com relação ao atendimento pessoal presencial, mas eu acredito que a gente tem que trabalhar essa parte do digital, do aplicativo. É o futuro, é o que gera possibilidade até de revisar as tarifas para baixo usando a tecnologia. Então fica só a minha contribuição com relação a isso. A tecnologia é importante, tem que estar no sistema, e é uma maneira da gente não ter tarifas tão altas para não ter uma estrutura muito grande e muito custosa para a empresa, em contrapartida para a sociedade, que é que tem que pagar para a empresa girar e rodar. Minha contribuição é essa. Obrigado aí por todos por terem me ouvido. Muito obrigado, senhor. Encerradas as exposições, relembro que esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 41 de 2025 e reitero que as apresentações dos documentos aqui compartilhados, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 7 de fevereiro de 2026, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas.
Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento da realização dessa audiência pública, a revisão tarifária da CPFL Santa Cruz conduzirá a um efeito médio de 16,75%, sendo 19,31% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, sendo 19,18% especificamente para os consumidores residenciais e 11,74% em média para os consumidores na alta tensão. Importante ressaltar que esses números são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de março de 2026. Antes de encerrar, também gostaria de destacar a existência da tarifa social disponível para as famílias no cadastro único que atendem aos critérios da tarifa social na companhia CPFL Santa Cruz. Além das famílias já beneficiadas, certamente há um número de famílias que atendem aos critérios, mas que ainda não se beneficiam da tarifa social. Nesse sentido, informo que a CPFL Santa Cruz pode auxiliá-los em relação a essa regularização. Importante regularização, pois esse benefício da tarifa social foi ampliado pela política pública com a publicação da Lei 15235 de 2025. Por fim, quero ressaltar que há ainda outro momento para a participação social no processo de revisão tarifária da CPFL Santa Cruz. A reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL, a ser pautada e informada no site desta agência, que debaterá os resultados finais do processo aqui tratado. Mais informações estão disponíveis no site www.gov.br/ANEEL na área Participação Social. Agradecemos a participação de todas e todos e declaro encerrada esta reunião presencial. Tenham todos uma boa